Olá, eu sou Flaviane Furtado, sou estudante de Pedagogia na Unicesumar e a minha atividade mapa hoje é sobre as práticas de ensino e competências socioemocionais. E a primeira pergunta é: qual deve ser a postura do educador frente à violência no contexto escolar? A postura do educador frente à violência no contexto escolar deve ser pautada na prevenção e promoção de um ambiente seguro e acolhedor. O educador deve sempre estar atento aos sinais de violência como bullying, aos sinais de violência, as agressões físicas, verbais e agir de forma proativa para intervir e solucionar os conflitos. O educador deve sempre estar ligado, né? Que a gente costuma dizer. Deve estar sempre com um olhar atento aos alunos. Quais competências socioemocionais o educador deve desenvolver para ser um exemplo aos educandos no combate à violência no contexto escolar? O educador deve ter sempre empatia, comunicação e bom relacionamento com os educandos. Desenvolver sempre projetos interdisciplinares. Estimular o trabalho em equipe. Incentivar a ampliação de repertórios cultural dos alunos, considerando o uso da música, arte e esporte. Usar sempre a criatividade para sempre resolver os problemas que surgirem. Ele tem que ser sempre um bom líder, porque eu sempre costumo dizer que o professor é o líder da sala, e se ele for esse bom líder, ele vai conseguir ter domínio, respeito e admiração dos alunos. Quais ferramentas o educador deve dispor para desenvolver a dinâmica pensamento, ação e emoção? O educador deve sempre dispor de ferramentas como, por exemplo, estratégia de recursos didáticos variados e um ambiente de sala de aula acolhedor e seguro. E não pode ser repetitivo, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que sempre inovar, porque os alunos, muitas vezes, eles se sentem desmotivados, porque às vezes a gente não tem algo diferente para mostrar para eles. Qual apoio a instituição escolar deve prestar ao educador para a manutenção e a prevenção da saúde emocional? Ela deve fornecer recursos, programas de suporte e uma cultura de apoio a fim de criar um ambiente de trabalho saudável e acolhedor para os educadores. Além do olhar para a saúde emocional dos alunos, deve oferecer apoio emocional aos professores, porque isso é fundamental. Hoje a gente vê muito quadro de professor doente emocionalmente, porque a sala de aula é um desafio para o professor. Você recebe crianças de diversas culturas, criança com problemas familiares, e você tem que tratar todos igualmente. E isso, muitas vezes, eu acho que talvez seja até o problema de tanta violência nas escolas, é essas crianças que chegam e o professor às vezes não está preparado emocionalmente. Eu costumo falar que o professor tem que receber mais atenção. E por que você ainda quer ser um educador, mesmo com tudo isso que está acontecendo ao seu redor? Eu sempre, desde criança, quis ser professora, é meu sonho. Porque eu costumo dizer que ser professor é uma profissão das mais brilhantes que existe, sem ofender nenhuma outra, porque todas as profissões têm sua importância. Mas você ser professor é muito lindo. Você ter o poder de transformar a vida das pessoas. Você chegar na sala de aula com um monte de criancinha, muitas vezes sem saber ler, sem disciplina, e você ir lá
ajudar, ensinar, e no final do ano você vê aquelas criancinhas tudo lendo. Isso é muito importante, isso é muito gratificante. E para mim, ser professor é uma das profissões mais brilhantes que tem. E esse é meu sonho.